Olá, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Marcos Cosati. Falando sobre o cérebro humano. Ao ler um livro de Augusto Cury, eu fiquei muito curioso e fui atrás de novas informações. É bem interessante porque o livro Prisioneiros da Mente, ele fala sobre um tema bem interessante que é a mente humana e os nossos cárceres mentais. Bom, não vou dar spoiler aqui, eu quero que você, e se você tiver vontade, leia esse livro. Mas falando da mente humana, olha só que interessante. Eu sempre interpretei a mente humana, bom, nós sabemos que nós temos a nossa consciência, né? E a partir da nossa consciência é que nós podemos fazer com que... Mas a partir da nossa consciência, nós temos tudo que estamos pensando, de uma certa forma, vai fazer com que a gente tome decisões. Então, se você está numa escola, você está prestando atenção no que está sendo dito pelo professor, e você está com a sua mente focada. Foque em mim, não nessa cachorrinha aqui. Então, Augusto Cury ele coloca de uma forma bem interessante com 4 pontos, que são, o primeiro, são todo o nosso gatilho cerebral. Então, o que faz o nosso gatilho cerebral? Ele dispara inúmeras vezes conforme você está ouvindo, falando ou refletindo alguma coisa. A segunda parte é as janelas de memória. Abrem-se milhões de janelas e arquivos do seu cérebro. Tudo que a gente já aprendeu, já viveu, já vivenciou de alguma certa forma. Na terceira parte, vem as âncoras. A âncora ela é muito legal porque ela vai fazer com que seja ali, então, instaurada, é onde você vai ter o foco naquilo que você está pensando. Com base no que nos gatilhos, abriu-se inúmeras janelas, veio o foco sobre aquele determinado assunto. E aí, no quarto passo, é criado um alto fluxo, ou seja, fecham-se circuitos onde vai retroalimentar esses pensamentos e você entra num loop, né? E o nosso cérebro ele é tão incrível que, veja, nós temos um cérebro que ele possui mais de em torno de 20% de energia do seu corpo é consumida por ele. 1,3 kg a 1,5 kg é o que pesa um cérebro, e ele possui mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, e se a gente pudesse esticá-los, iríamos dar 4 voltas em torno da Terra. Eu também achei um absurdo, mas é isso. Bom, só que se o cérebro ele é tão importante... Bom, continuando, então, o nosso cérebro ele vai fazer com que a gente tenha... ele é tão fantástico e ainda assim a gente possui a capacidade de guardar mais de 1 milhão de terabytes, ou seja, o computador mais poderoso do mundo não chega a esse nível, e muito veloz também. Porém, existem muitos filtros. Apesar de todo esse poder computacional que nós temos em nossa mente, nós temos a capacidade de executar apenas 2 coisas ao mesmo tempo. São os pensamentos automáticos ou automatizados, aquilo que a gente faz sem que a gente tenha que raciocinar para fazer. Por exemplo, andar, mastigar, né? E falar a um telefone ou ler alguma coisa com alguém, por exemplo. Algumas pessoas dizem, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Algumas pessoas ainda dizem assim, não, porque eu posso, eu sou ligado no 220, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim, temos perfis diferentes. Alguns são mais calmos, outros são mais espertos, assim, são mais alertas. Porém, é só uma metáfora. E a gente aprende isso com o passar do desenrolar das nossas vidas,
a gente vai achando que somos assim e a gente põe na cabeça que somos assim. E a gente acaba sendo assim. Ou seja, nós somos o que nós queremos ser. Essa é a bem da verdade. E então, de fato, a neurociência diz, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue falar quando são partes diferentes do cérebro, né? Então, o que é automatizado, ok, eu consigo agir, falar, andar ou mastigar. Mas se eu estou falando, eu não consigo falar dois assuntos ao mesmo tempo. Eu não consigo escrever um assunto e falar outro assunto. Certamente fica com nanosegundos de foco e atenção diferenciados, o que vai fazer com que você não faça nem tão bem um serviço nem outro. É por isso que nós, professores, dizemos que você tem que estudar focado num ambiente limpo, num ambiente que não te distraia, num ambiente que não tenha um celular por perto tocando mensagem chegando, não tem uma música que possa te fazer relembrar alguma outra coisa. Por isso que o estudo ele é tão sério e focado. Por isso que o estudo é feito em casa e não na escola. Na escola nós estamos apenas aprendendo alguma coisa, não é? E criando assim uma nova experiência que depois, no momento de estudar, nós vamos bater aquela experiência com os novos conhecimentos e daí vem as novas situações. Muito bem. Então, continuando sobre a mente humana, só que imagine que no momento de uma fala, de um pensamento, de uma leitura onde eu estou desenvolvendo um raciocínio lógico, estão sendo disparados milhões de gatilhos sobre pensamentos, são inúmeras janelas e arquivos abertos na minha mente, são instalados âncoras, o meu foco fica totalmente voltado para aquilo, e eu tenho um alto fluxo acontecendo. Só que de repente é interrompido, o alto fluxo quebra, as âncoras são desfeitas, as janelas são bloqueadas e começam a surgir novos gatilhos, gatilhos de pensamentos. Por exemplo, alguém vem, te ofende, te bate, te agride, você é roubado, ou seja, há uma quebra de padrão. Pá! Nesse momento, você começa a disparar na sua memória em uma velocidade estrondosa inúmeros gatilhos que vão fazer eu ter a abertura de novas janelas. Essas janelas são janelas que possam ser daquelas recordações de traumas, medos, ou qualquer outras coisas assim, né? Ou como diz o Augusto Cury, a janela do killer, que bloqueia tudo. As novas âncoras são instaladas de pensamentos ruins, de pensamentos que fez com que você, de traumas, e fecha-se um alto fluxo em cima disso, e esse alto fluxo vai fazer com que vire um loop, e esse loop vai retroalimentar toda vez esses pensamentos maus. Na pior das situações, quando é aquele pensamento killer, na segunda opção das janelas, não é instalado âncora nenhuma e simplesmente não tem alto fluxo, você já parte para a agressão, ou você vai para a agressão, ou você vai para a fuga, né? vai sair correndo, por exemplo, sem pensar, sem nada, ou seja, só pelo ato instintivo. E você perde totalmente a razão, e nesse momento pode acontecer acidentes gravíssimos. Você pode, numa briga, matar alguém, você pode sofrer um acidente, enfim. Você já não raciocina sobre aquilo, e quando você cai em si, quando você começa a pensar de novo, opa, peraí, o que está acontecendo? Não era para ser dessa forma. Bom, então, com base nessas informações passadas nesse vídeo, eu queria só trazer para vocês algo que todo mundo já sabe, mas às vezes mecanicamente a gente ouve muito e não raciocina sobre. A mente humana, seja dentro de uma escola, seja numa terapia, tudo é um aprendizado, tudo vai ser momentos onde você vai disparar milhões de gatilhos, abrirão-se em suas mentes milhões de janelas e arquivos,
serão instauradas novas âncoras. Essas âncoras de pensamentos, o seu foco, ou seja, a sua consciência sobre determinado assunto, vai fechar uma comunicação, né, um alto fluxo de pensamentos sobre aquilo, que enquanto você não for interrompido ou você não der por finalizado o pensamento, aquele estudo, você vai continuar retroalimentando isso e novas, que vai fazer com que pegue as suas experiências de vidas, mais o que você está lendo, estudando, ouvindo, comparando, e isso gera um novo conhecimento e retroalimenta todo o sistema do nosso cérebro. E sendo assim, eu acabo o vídeo aqui, pedindo desculpas. Eu não vou editar, não gosto de editar, eu pedindo desculpas por barulhos que a Isis, minha cachorrinha, fez, mas eu não tenho problema com isso. Meu intuito aqui é tentar transmitir a vocês um vídeo interessante sobre o pensamento humano. E se puderem, leiam o livro do Augusto Cury, está aqui na minha mão, vou pôr aqui para vocês verem. Ele é muito legal, Prisioneiros da Mente, né, os cárceres mentais, Augusto Cury. É um livro bem bacana, que é uma história contada aqui, né, mas essa história contada eu creio que se encaixa com a vida de muitos e muitos milhões de pessoas. Tá bom? Um grande